Então, pessoal, a gente vai tratar sobre o sistema digestório, que é o primeiro sistema desse segundo bimestre de atividades. Quando nós pensamos no sistema digestório, nós pensamos em uma das funções essenciais da sobrevivência humana, que é a função de nutrição. Nesse sentido, o sistema digestório ele é formado por um conjunto de estruturas macroscópicas organizadas na forma de um conduto, de um canal, e por meio desse canal, nutrientes vão ser digeridos, vão ser quebrados em moléculas menores para que sejam posteriormente absorvidas e distribuídas para todos os tecidos e células do organismo. Nesse sentido, a gente discute a importância dos alimentos como fonte de matéria-prima e fonte também de energia para o desenvolvimento, de todas as nossas atividades do organismo como um todo. Então, nesse sentido, a digestão, que é a função realizada por esses órgãos que nós vamos estudar nessa aula, refere-se a um conjunto de processos que promove a quebra desses nutrientes em partículas suficientemente menores para que o organismo consiga absorver essas moléculas e utilizá-las, certo? Nesse sentido, quando a gente pensa na digestão, a gente traz aqui a introdução de alguns termos que são importantes para que esse processo ele possa ser melhor entendido. Então, quando se pensa em ingestão, pensa-se na captação do alimento pela boca, pela cavidade oral. Outro termo importante inerente à função do sistema digestório é a função de secreção, liberação de águas, sais, ácidos, enzimas, de um modo geral. Então, a gente vai chamar isso de secreção. Então, no decorrer desse processo, desse canal alimentar, várias secreções vão sendo adicionadas a esses alimentos. Uma outra função importante é a função de mistura e propulsão. Essa função de mistura já se inicia na cavidade oral, através da redução do tamanho físico do alimento, utilizando os dentes na cavidade oral. A digestão em si refere-se à degradação mecânica e química do alimento. Mecânica, referindo-se novamente à trituração, mas agora também ao movimento de propulsão desse alimento que nós chamamos de peristaltismo, e essa digestão, no seu aspecto mais majoritário, ela é química, uma vez que demanda da função enzimática de secreções que são liberadas tanto pela própria parede desse trato gastrointestinal, quanto pela secreção que é produzida por vísceras anexas a esse canal alimentar. Nesse sentido, a função de absorção refere-se à passagem dos produtos digeridos do trato gastrointestinal ao sangue e à linfa. E a eliminação desse conteúdo que não foi digerido, a gente refere à de defecação, função de defecação. Muito bem. Nesse sentido, então, quando a gente pensa em composição química dos alimentos, nós temos aqueles alimentos que são formados por moléculas e por estruturas que são caracterizadas nutricionalmente como micronutrientes. Esses micronutrientes, eles são absorvidos diretamente. Então, isso quer dizer que eles atravessam a parede do intestino sem grandes processos, sem que grandes processos sejam necessários. E isso decorre do seu peso molecular. Então, dessa forma, a água, os sais minerais e as vitaminas são classificados como micronutrientes. Nós temos também os macronutrientes, como o próprio nome refere-se, são estruturas que têm um peso molecular maior, então demandam de uma digestão química para que sejam quebrados em unidades estruturais e para que as suas unidades estruturais, nesse sentido, sejam absorvidas, ou seja, consigam atravessar a parede do principal órgão responsável pela absorção, que é o intestino delgado. Então, nesse sentido, como vocês já devem estar estudando, ou ter estudado na bioquímica, nós temos as principais macromoléculas encontradas na nossa alimentação, que são as proteínas, os polissacarídeos e os lipídios, e em algum grau de composição, a gente também encontra ácidos nucleicos, mas que não são tão biodisponíveis nutricionalmente. As proteínas vão ser digeridas nesse trato em aminoácidos, os polissacarídeos em monossacarídeos e os lipídios vão ser clivados, vão ser quebrados em ácidos graxos e glicerol para que esses nutrientes consigam ser absorvidos. Discutindo sobre os aspectos da morfologia macroscópica do sistema digestório, o sistema digestório se inicia na boca e finaliza no intestino grosso, através do canal, por meio do canal anal,
que é um dos componentes do intestino grosso. Nesse canal, nesse percurso, são liberadas secreções produzidas por órgãos acessórios, como a gente está observando aqui embaixo, né? Então, nós temos as glândulas salivares, parótida submandibular e sublingual, o fígado, a vesícula biliar, que faz parte do fígado, e o pâncreas, como glândulas salivares, como órgãos anexos ou órgãos acessórios. Então, no decorrer dessa aula, nós vamos discutir sobre os aspectos da anatomia de cada um desses componentes. Então, vamos iniciar falando sobre cavidade oral. Então, a boca está adaptada para ingerir qualquer tipo de alimento na sua condição física. Além disso, auxilia o sistema respiratório na função de respiração, com a captação do ar, e emissão da voz humana através dos movimentos dos lábios. Os limites da boca referem-se a uma região que ocorre entre os lábios e os dentes, que nós chamamos de vestíbulo da boca. Ela é limitada posteriormente pela região das fauces. Nós temos um limite superior também que ocorre pelo palato duro, ou palato ósseo também chamado, maxilares e palatinos, e o limite inferior é o próprio piso, ou a gente chama também de assoalho da boca, onde ocorre a língua e estruturas musculares nessa região. Lateralmente, limitada por uma região que nós chamamos de bochechas, ok? Então, nessa imagem, a gente tem visualização da cavidade oral aberta, uma vista anterior, mostrando os elementos gerais da cavidade oral, observando que o limite anterior ocorre pela região dos lábios, pela abertura da boca, que nós chamamos de rima da boca. Ali, entre os lábios e os dentes, a região do vestíbulo, como a gente observa aqui embaixo, no canto inferior esquerdo da figura. Internamente, a cada uma das arcadas superior e inferior, nós temos, no caso da inferior, o assoalho da boca com a língua, e no caso da arcada dentária superior, a gente vai ter ali o palato, região do palato duro. O palato duro é formado pelos ossos maxilares e também pelos palatinos, e ao finalizar essa parte de estrutura óssea revestida por mucosa, nós temos ali o palato mole, que é essa região formada por tecido mole, que finaliza aqui com a úvula, A partir da abertura desse palato mole, nessa abertura, nós temos um arco importante, que nós chamamos de arco palatofaríngeo, que faz essa região de transição aqui entre a cavidade oral e a próxima estrutura do canal alimentar, que nós chamamos de orofaringe. Então, na cavidade oral, nós temos a língua como um órgão muscular importante, que exerce 4 funções, se a gente for resumir. Então, nós temos a função de mastigação, uma vez que a língua ajuda nesse processo de mistura do alimento junto à secreção salivar, que é liberada na cavidade oral. A função de deglutição, uma vez que a língua é um músculo esquelético, então esse movimento direcionado para a região posterior da cavidade oral auxilia na deglutição e condução do alimento para a faringe e o esôfago. Uma terceira função, que é muito importante e está ilustrada aí na figura, é exatamente a função de gustação, ou paladar, referindo-se a uma função sensitiva, uma função nervosa da língua, onde nós observamos aqui nessa figura regiões ricas em estruturas microscópicas, que nós chamamos de papilas gustativas. Essas papilas gustativas, elas vão ser importantes para a captação dos principais tipos de sabores, inicialmente, mas que também elas têm uma capacidade de percepção de outras características relacionadas com... A gente observa aqui, em amarelo, a percepção do sabor doce ocorre preferencialmente no ápice da língua. Depois nós temos ali as papilas fungiformes relacionadas com a percepção do sabor salgado. Papilas foliadas na região lateral relacionadas com sabores ácidos, mostrando aqui nessa área em vermelho, e na região posterior, já ali na base da língua, próximo do forame cego e de estruturas que nós chamamos de tonsilas, nós vamos ter a percepção dos sabores amargos. A quarta função da língua é a articulação da palavra. É exatamente por isso que, quando nós temos um código de comunicação dentro de um povo, dentro de uma população, a gente utiliza o termo língua, língua portuguesa, língua inglesa, exatamente porque essa movimentação voluntária da língua articula os códigos de comunicação entre os indivíduos.
Nessa figura, a gente vai observar que existe uma separação da língua entre raiz, corpo e ápice da língua, e se a gente faz um pequeno recorte e amplia determinada área, a gente vem aqui para essa figurinha da direita e vamos observar a diversidade de papilas gustatórias localizadas na língua e que estão associadas à percepção dos diferentes sabores, né? Ainda sobre a anatomia da língua, nós temos aqui a estrutura da raiz, que é uma estrutura fixa, a estrutura do corpo da língua, que é livre, com o seu ápice, ok? Dando continuidade, os próximos órgãos, as próximas estruturas que nós vamos localizar na cavidade oral são os dentes. Lenar, está conseguindo visualizar o slide dos dentes? Ligue seu microfone só para confirmar. Perfeito. Ok. Então, nós temos 4 tipos de dente e eles apresentam uma função, né, específica na preparação do alimento, uma vez que esses dentes são importantes para promover um processo mecânico de digestão, reduzindo o tamanho físico do alimento, tá, pessoal? Dessa forma, nós temos, nas regiões das arcadas anteriores, tanto superior quanto inferior, dentes que têm um aspecto mais laminar. Vamos chamar esses dentes de incisivos. Esses incisivos são relacionados com a incisão, com o corte. Então, são 4 incisivos na arcada inferior, que é sustentada, né, cuja base é formada pelo osso mandíbula, e 4 incisivos aqui também na região da arcada superior, que é formada pelas 2 maxilas. Laterais a esses dentes incisivos, nas 2 arcadas, nós temos os dentes caninos, que apresentam uma protuberância maior, seja inferior, seja superior, então um desnível em relação à altura dos outros dentes, e esses dentes caninos estão relacionados com as funções de perfuração do alimento. Em seguida, nós temos os dentes pré-molares e os molares, que são látero-posteriores, são dentes que apresentam mais de um tipo de raiz e fixação na arcada e são muito importantes para garantir esse processo sustentado de mastigação durante a redução física do tamanho do alimento. O terceiro componente que nós vamos encontrar na cavidade oral, então relembrando, a gente viu a língua, os dentes, e nós temos aqui glândulas anexas do sistema digestório, que são as glândulas produtoras de saliva, ok? Então nós temos 3 pares de glândulas salivares. Na região aqui da bochecha, se aproximando próximo à região do ouvido, nós temos a glândula parótida, que é essa maior glândula aqui, ó. Estou mostrando na figura da esquerda. Então, a glândula parótida apresenta a maior quantidade de tecido glandular salivar e nós temos abaixo, então, do osso mandíbula, a glândula submandibular, está marcada aqui embaixo, e abaixo da língua, a glândula sublingual. Então, glândula parótida, glândula sublingual e glândula submandibular. Então, essas 3 glândulas são responsáveis pela produção diária de saliva, e essa produção, né, é extremamente importante para que o alimento ele possa ser hidratado, e a gente discute que o processo de digestão já se inicia na boca com a liberação de enzimas relacionadas à digestão de carboidratos, né? Então, a saliva apresenta a enzima amilase salivar, que é importante por iniciar a digestão do amido aqui na cavidade oral, ok? Então, nós temos mais outras 2 figurinhas para mostrar essa estrutura. Então, número 1, na figura aqui da direita, canto inferior, nós temos a glândula parótida. Número 2, referindo-se à glândula submandibular. E número 3, a glândula sublingual. Uma característica interessante é que, embora a glândula número 2, que é a submandibular, não tenha o tamanho maior em termos de quantidade de tecido e estrutura, ela é a responsável por mais da metade da produção diária de saliva que ocorre ali em torno, né, decorre de torno de 1 a 2 litros de secreção salivar todos os dias. Muito bem. Passando da cavidade oral para a próxima estrutura, nós vamos ter aí a faringe. Então, a faringe tem função tanto para o sistema respiratório, como já foi estudado, quanto para o sistema digestório. Então, dessa forma, ela é dividida em 3 regiões. A nasofaringe, ou faringe nasal, faz contato
com a cavidade nasal. Nós temos aí a orofaringe ou faringe oral, que comumente, né, utilizando um termo mais leigo, é chamada de região da garganta. E nós temos ali também a laringofaringe, referindo-se a toda essa região de transição entre a faringe, a laringe e aqui a sua continuação leva à formação do esôfago. Então, a faringe refere-se a essa estrutura muscular, esse tubo muscular, que é importante, né, durante o processo de deglutição, inclusive para que, durante esse processo, o alimento ele possa ser direcionado da forma correta, evitando o que nós comumente chamamos de engasgos. Então, nessa figurinha aqui de baixo, se a gente for observar a sequência de eventos de deglutição da esquerda para a direita, observem que, durante a deglutição, a cartilagem tireoide da laringe, ela fecha-se, né? Ela é fechada, interrompendo a passagem para o sistema respiratório. E dessa vez, o bolo alimentar pode ser desviado, como está mostrado aqui na terceira figurinha, dessa figura de baixo. O bolo alimentar ele pode ser direcionado para o esôfago, que fica atrás da traqueia. Então, ali na região do pescoço, nós temos superiormente a laringe, superiormente e anteriormente, a laringe que continua na traqueia, então são estruturas do sistema respiratório, mas logo atrás dessas estruturas nós temos ali o esôfago, que está atrás da traqueia, ok? Muito bem. Essa estrutura, então, é fechada, o alimento consegue ser direcionado ali para o esôfago, que é a próxima estrutura do sistema digestório desse canal alimentar. Então, recapitulando, o alimento inicia a sua digestão na cavidade oral, passa pela faringe, chega até o esôfago, que é um tubo muscular, aqui formado por músculo liso. Então, isso implica dizer que esse músculo ele é involuntário. Então, o organismo, você não consegue ter controle da movimentação desse músculo. Essa movimentação involuntária ela é uma movimentação mais fraca, diferente do tipo de contração do músculo esquelético, e ela leva a condução desse bolo alimentar até o próximo órgão dentro da cavidade abdominal, que é o estômago. Então, esse tipo de movimento realizado pelo músculo liso decorre de ondas peristálticas, a gente também chama de peristaltismo. Observem que o esôfago, anatomicamente, ele se inicia ali na região do pescoço, ele atravessa toda a porção posterior da caixa torácica para chegar até o abdômen. Nesse percurso, ele passa ali por trás do coração, próximo à coluna torácica, e perfura o diafragma em uma estrutura que está marcada aqui no texto em azul, que nós chamamos de hiato. Então, hiatos são pontos de passagem pelo músculo diafragma, como está mostrado aqui na figura. Então, existe o hiato da veia cava inferior, está mostrado ali na figura e marcado, o hiato da artéria aorta abdominal e o hiato do esôfago. Nesse sentido, nós temos um esôfago na região do pescoço, então é chamado de parte cervical do esôfago, a parte torácica do esôfago, e a terceira e menor parte é a parte abdominal do esôfago, que decorre dessa parte final dessa estrutura, antes que o alimento ele seja levado até o estômago. Então, o esôfago é extremamente importante para a condução desse alimento até o estômago. Essa movimentação ela é uma movimentação involuntária, uma vez que aqui a gente está discutindo o músculo liso, mas o próprio ato de deglutição, superiormente, numa região mais cervical, né, entre a cabeça e o pescoço, ele é um processo voluntário. Então, uma vez que a deglutição ocorre e o bolo alimentar, aqui ó, na letra B da figura, ele consegue passar para dentro do esôfago, porque o esfíncter esofágico superior está relaxado, a partir desse processo, todo esse movimento agora, ele ocorre de forma peristáltica, ou seja, através de ondulações, até que esse esfíncter gastroesofágico, que a gente vai chamar de cárdia, ele possa se abrir e o alimento possa chegar até o estômago. Ok? Muito bem. Tudo ok até aqui? Agora nós vamos trabalhar com a anatomia do abdômen, né? Vamos apresentar a anatomia do abdômen. Então, as vísceras do sistema digestório, elas ficam localizadas basicamente na região do abdômen e elas preenchem praticamente todo esse segmento anatômico.
O abdômen refere-se à segunda cavidade dentro do tronco, dentro dessa parte central do organismo, e corresponde à maior cavidade. Se a gente for dividir esse abdômen em 4 regiões, essa terminologia utiliza o termo quadrantes para separar as vísceras que ficam localizadas aí e permitir uma maior identificação dessas vísceras para fins de exame físico ou para fins cirúrgicos, terapêuticos, de um modo geral. Nesse sentido, é traçado um plano imaginário na altura da linha alba, um plano sagital, que, portanto, um plano vertical, ok? Na altura do umbigo. E, horizontalmente, esse plano também é traçado na altura do umbigo. Então, a gente sempre utiliza o umbigo como ponto de referência. Nesse sentido, serão formados 4 quadrantes. 2 quadrantes superiores, QS, né? E aí a gente tem o quadrante superior direito e esquerdo, e 2 quadrantes inferiores, QIs. Então, quadrante inferior direito e quadrante inferior esquerdo. E em cada um desses quadrantes, existe uma predominância maior de determinado órgão. Ou seja, muitos órgãos contêm porções que ocupam mais de um quadrante, né? Então, por exemplo, o fígado. A maior parte do fígado fica no quadrante superior direito. Mas o lobo esquerdo do fígado, por exemplo, chega aqui até o quadrante superior esquerdo. A maior parte dos intestinos, e aqui do intestino grosso principalmente, ficam localizados nos quadrantes inferiores, ok? Mas uma parte desse intestino grosso, especialmente o colo transverso, ocorre aqui nos quadrantes superiores. Então, essa divisão de quadrantes ela é extremamente importante para que as relações topográficas, as relações entre as vísceras, elas possam ser identificadas. Muito bem, o primeiro órgão da cavidade abdominal relacionado com a função digestória e o órgão central desse processo é o estômago. O estômago corresponde a essa estrutura que geralmente tem esse formato de J, contém túnicas musculares longitudinais e túnicas musculares circulares. Então, ele é formado, do ponto de vista da anatomia externa, por uma curvatura menor, aqui nessa porção menor, côncava, e por uma curvatura maior. O estômago se comunica superiormente com o esôfago e inferiormente com o duodeno. Então, se a gente faz um corte coronal e retira a parte anterior aqui do estômago, a gente vai conseguir observar nessa figura aqui do canto esquerdo os aspectos da anatomia da mucosa gástrica. Uma mucosa lubrificada, né, uma mucosa com capacidade secretora. O estômago é responsável pelo armazenamento temporário do alimento e também pela digestão das proteínas, na sua maior parte. Então, boa parte da digestão de proteínas ocorre aqui dentro do estômago. E sempre que o estômago atinge um parâmetro fisiológico, que a gente chama de complacência gástrica, isso é extremamente importante, né? Porque envia sinais ali para o sistema nervoso central para avisar que o indivíduo já atingiu esse estágio de satisfação. Então, essa movimentação da musculatura gástrica e a própria inervação inerente a essa musculatura são importantes porque elas diferenciam a quantidade de alimento que cada estômago pode armazenar. Da anatomia interna do estômago, nós vamos ter a presença aqui de esfíncteres, que são anéis musculares, tanto na região superior quanto na região inferior ou distal do estômago. Esses esfíncteres, eles são importantes por garantir que esse conteúdo gástrico, ele possa ser armazenado, ele possa estar contido por algum tempo aqui dentro desse espaço. Então, esse ósseo que faz a comunicação entre a parte abdominal do esôfago e o próprio corpo do estômago, nós vamos chamar de cárdia. É o ósseo da cárdia, o esfíncter da cárdia. E na porção distal, a gente vai ter o piloro, ou esfíncter pilórico, que faz a comunicação ali com a primeira porção do intestino delgado, que a gente chama de duodeno. Ok? Ademais, nós temos aqui toda essa estrutura maior do estômago, que é chamada de corpo gástrico, está mostrado aqui na legenda, e a porção superior, que é chamada de fundo gástrico. Então, mais algumas figurinhas para mostrar o aspecto em vivo e das peças naturais da mucosa do estômago, que se organiza formando esse padrão de pregas, que é extremamente importante para
aumentar a superfície de contato de liberação do suco gástrico, que é a secreção ácida liberada pela mucosa gástrica e que tem um papel fundamental na digestão das proteínas. Muito bem, pensando na organização topográfica do estômago, pessoal, o estômago faz comunicação ali com o fígado na sua porção direita, faz comunicação com o baço na sua porção posterior e também se comunica com o rim esquerdo. Além disso, ele também se comunica ali com uma parte do intestino grosso. E toda essa comunicação, suporte, sustentação, interligação dessas vísceras aqui no abdômen, já antecipando um termo, ela decorre da presença do peritônio. Então, o tipo de peritônio da região do estômago, que é importante por fazer essa ligação dessas grandes vísceras aqui nos quadrantes superiores, que são o estômago e o fígado, é o ligamento hepatogástrico, que está marcado aqui, está circulado em azul. Então, esse ligamento hepatogástrico, junto com outro ligamento que liga o fígado ao duodeno, que é o ligamento hepatoduodenal, eles formam um tipo de peritônio, um tipo de estrutura serosa de sustentação, que nós chamamos de aumento menor, ok? Muito bem, aí nós chegamos na anatomia geral dos intestinos. Vamos falar um pouco agora sobre intestino grosso e intestino delgado. Lenar, ocorre algum atraso nos slides ou a fala está acompanhando a apresentação? Tá tudo ok, professor. Tudo ok, certo? Certo. Perfeito, ok, obrigado. Então, muito bem. Dando continuidade à anatomia do sistema digestório, boa parte da digestão, pessoal, ocorre aqui nos intestinos. Ok? Então, nós temos algum nível, né, de digestão de proteínas no estômago, mas essa finalização, esse término dessa digestão ocorre aqui no intestino, sobretudo no intestino delgado, uma vez que a gente conta com 6 metros de alças intestinais organizadas nessa porção central e que são importantes para a absorção dos nutrientes. Ok? E aqui, quando eu falo nutrientes, os macronutrientes em especial, as proteínas, os carboidratos e as gorduras, certinho? Então, o intestino delgado, ele corresponde à continuação do trato alimentar a partir do estômago. Quando se abre e observa os aspectos da anatomia interna e também a histologia do intestino delgado, a gente observa que ele é formado por uma grande quantidade de vilosidades, que eu imagino que vocês já devam ter estudado alguma coisa lá na histologia. Então, essas vilosidades, elas são estruturas formadas por um tecido epitelial simples, com células altas, e esse epitélio simples, ele é importante, ele é necessário para que haja uma facilitação do processo de absorção, que é nada mais, nada menos que a passagem do nutriente do lúmen do intestino, ou seja, dessa região aqui central do intestino, para a corrente sanguínea que está subjacente a essa camada de células. Esse padrão, essa formação de vilosidades e microvilosidades em cada uma das células, aumenta e muito a superfície de contato, favorecendo, né, a rapidez da absorção desses nutrientes para que eles possam chegar à corrente sanguínea com maior velocidade, para que eles possam ser distribuídos aí para o restante do organismo. Então, a primeira porção do intestino delgado corresponde aos seus 30 centímetros iniciais, é uma estrutura chamada de duodeno. Então, o intestino delgado se subdivide em duodeno, jejuno e íleo. O duodeno se inicia na sua região, na sua parte superior, acompanhando aqui essa legenda da figura, a partir da porção final do estômago, que nós chamamos de antro pilórico e ósteo pilórico ou esfíncter pilórico. Então, no duodeno, essa secreção, esse bolo alimentar, ele vai sendo liberado, e o duodeno, a principal função dele é digerir esses nutrientes, uma vez que o duodeno recebe, está marcado aqui em azul, ó, a ampola hepatopancreática, na sua estrutura, uma estrutura que a gente chama de papila maior do duodeno, e essa ampola, como o próprio nome sugere, hepatopancreática, recebe as secreções hepáticas, então, portanto, do fígado, e a secreção pancreática, então, portanto, do pâncreas, que são secreções vitais, importantes, para que o processo digestório ele possa ocorrer, ok?
Depois disso, ainda nos aspectos da anatomia, então nós temos o duodeno, a sua parte superior, depois a parte descendente do duodeno, que é toda essa parte aqui, ó, maior e onde ocorre a ampola hepatopancreática, depois uma pequena parte horizontal do duodeno e ele vai finalizar com a parte ascendente. Então, o duodeno tem esse formato aqui de C, de letra C. Então, parte superior, parte descendente, parte horizontal, parte ascendente. Dessa forma, agora, o duodeno finaliza através de uma estrutura que não é tão bem marcada anatomicamente, está marcada aqui em azul, nós chamamos de flexura duodeno jejunal, que delimita exatamente o início da próxima região do intestino delgado, que a gente vai chamar de jejuno. O jejum íleo apresenta um padrão de continuidade anatômico e esses próximos 5,5 metros aí de intestino delgado atendem especialmente à função de absorção dos nutrientes. Então, nós temos o homem, ele apresenta um intestino delgado grande, organizado na forma de alças intestinais e todas elas compactadas e unidas por peritônio, exatamente para que ele consiga, absorver o máximo de nutrientes possível do alimento. Então, o intestino delgado ele tem esse papel, ok? Muito bem, e aí nós chegamos no intestino grosso. Então, a última porção do intestino delgado, que é o íleo, demanda esses resíduos alimentares que não foram absorvidos e que contêm uma certa quantidade ainda de vitaminas, água e sais minerais, porque esses micronutrientes são absorvidos apenas no intestino grosso, pelo menos em sua maioria. Então, até o intestino delgado, até o íleo, o que aconteceu foi a absorção dos macronutrientes. Então, a partir dessa primeira porção do intestino grosso, já se inicia o processo de absorção de água, sais minerais e vitaminas, que nós conjuntamente chamamos de micronutrientes. Então, o intestino grosso, se divide em região do seco, com seu apêndice vermiforme, está aqui embaixo, os cólons, o reto e o ânus. Então, os cólons são divididos em ascendente, transverso, descendente e sigmoide. Depois do cólon sigmoide, a gente encontra a região ali do reto e o canal anal, região do ânus e canal anal. O ânus é formado também, assim como o estômago, por esfíncteres anais, que são importantes para garantir a contenção desse conteúdo fecal. Então, existe um esfíncter anal interno que é involuntário, porque é formado de músculo liso. Então, dessa forma, a gente pode dizer que desde o esôfago até chegar na porção final do ânus, toda essa musculatura ela é lisa. Por isso que esse processo de digestão ele é involuntário. É necessário que haja ali também, tá, pessoal? Voluntário, localizado ali no esfíncter anal. Então, esse músculo é importante para garantir uma mobilidade consciente dessa região, favorecendo o controle do processo de defecação. Okay? A primeira porção do intestino grosso, a gente observa aqui nessa figurinha, aqui embaixo, é exatamente a região do seco. Nessa região do seco, existe uma transição entre o íleo e essa região, formada por uma válvula, uma pequena válvula, portanto é um esfíncter também, tem capacidade de abertura e fechamento, que nós chamamos de válvula ileocecal. Então essa cânula em verde que está mostrado aqui, para vocês, é exatamente a cânula saindo dessa porção do íleo, porção final, e porção inicial do seco, na altura da válvula ileocecal. Então, válvula ileocecal porque comunica o íleo do intestino delgado e o seco do intestino grosso, ok? É o que a gente está observando aqui, Então, aqui nessa figura, está aqui o nome no meio, válvula ileocecal. Então, comunica o íleo ao seco, região do seco. Então, associado à região do seco, existe o apêndice secal, que geralmente apresenta esse tipo de posicionamento, ok? O apêndice é um órgão linfóide atrofiado, então, apresenta uma certa quantidade de nódulos linfáticos, de linfonodos, e podem ter uma função imunológica importante, mas não é um órgão vital e pode ser retirado, uma vez que tornou-se um órgão vestigial. Antigamente ele era importante por conter enzimas relacionadas com a digestão de fibras. Okay? Então, ao longo da evolução do homem moderno, da evolução biológica,
esse apêndice ele foi atrofiando e, porventura, ele pode acumular alguns resíduos não digeridos e gerar um quadro inflamatório conhecido como apendicite, onde a remoção cirúrgica é necessária. Considerando que, ao atingir uma certa quantidade de resíduos, esse apêndice ele pode supurar, né? Ele pode liberar conteúdo de dentro dessa estrutura para todo o líquido intraperitoneal e isso se disseminar rapidamente junto com essas bactérias, gerando um quadro irreversível de infecção que a gente conhece como sepse. Então, realmente é importante que esse apêndice ele seja retirado, né, no caso de uma possibilidade de inflamação. Muito bem. A maior parte do intestino grosso, pessoal, é formado pelos cólons. Então, a partir dessa região do seco aqui, ó, nós temos o cólon. Pegando essa figurinha da direita. Então, um cólon ascendente, um cólon transverso, um cólon descendente, um cólon que tem um formato de letra S, por isso que ele é chamado de sigmoide, uma região reta e sem essas austrações, sem esse padrão de musculatura típico do intestino grosso, por isso que ele é chamado de reto, porque ele não apresenta essas tênias. As tênias são essas camadas musculares longitudinais que ocorrem na porção central do intestino grosso, ok? E aí o reto finaliza com o ânus, que corresponde à estrutura de eliminação do conteúdo fecal, do material fecal, ok? Então, muito bem. Quando a gente discute o reto e o ânus, a gente vai falar aqui de uma importante região vascularizada e que contém um plexo venoso hemorroidário muito atuante aqui nessa região. Por isso que a via anal e via retal são vias consideradas para a administração de alguns medicamentos, como vocês devem estudar nos semestres posteriores, ok? Essa vascularização venosa, essa drenagem venosa está associada às paredes musculares lisas, mais aproximada aqui, né, a essas porções de músculo liso que formam o esfíncter anal interno. Como a gente havia discutido, esse músculo ele é liso, portanto involuntário, então dessa forma exige a necessidade de um reforço externo, formado agora por músculo esquelético, para que esse músculo ele possa garantir essa função de controle desse conteúdo fecal, ok? Ajudando ali a controlar o processo de defecação. Muito bem. Conforme esse conteúdo não digerido vai transitando aqui pelo intestino grosso, a água e os sais minerais e vitaminas vão sendo absorvidos. E aí, nesse sentido, as fezes, numa situação fisiológica favorável, elas são sólidas. Então, as fezes elas devem ser sólidas, tá, pessoal? Quando essas fezes estão líquidas, é porque está havendo algum mecanismo descompensatório, né? Algum mecanismo de desregulação aqui na mucosa desse intestino grosso. E geralmente o que é mais comum, que gera essa descompensação, é um quadro infeccioso, um quadro de proliferação de bactérias intestinais que foram adquiridas através do alimento, e isso gera um quadro de diarreia, onde essas fezes são eliminadas no seu aspecto líquido. Então isso não é o padrão comum, não é o padrão fisiológico. O padrão fisiológico é que no decorrer desse percurso, por esse 1,5 metro de intestino grosso, essa água e esses micronutrientes sejam absorvidos para que esse material fecal ali vá sendo desidratado no decorrer do processo, se acumule aqui nesse colo sigmoide e na região retal, para que depois ele possa ser eliminado. Muito bem. Falando agora sobre as glândulas anexas do sistema digestório. Então, o alimento, ele percorre esse caminho que a gente acabou de apresentar, da boca até o ânus. No decorrer desse processo, desse caminho, secreções são adicionadas ali. Tanto secreções produzidas por glândulas anexas, nós já estudamos exemplos de glândulas anexas da cavidade oral, são, por exemplo, as glândulas salivares, mas, além delas, o fígado contribui com essas secreções e o pâncreas também contribui. O pâncreas, eu diria, tendo um papel crucial, né? Imprescindível para que a digestão possa acontecer. Mas, além disso, pessoal, a própria mucosa, ou seja, o próprio tecido epitelial, tanto do estômago quanto do intestino, tem uma capacidade secretora muito importante. E essa secreção de enzimas e de muco, de substâncias que favorecem a digestão, tanto mecânica quanto a digestão química, ela também deve ser levada em consideração.
Então vamos lá. Nessa parte de glândulas anexas, nós vamos estudar o fígado e o pâncreas. Então o fígado apresenta uma face, uma porção maior que tem um contato com o diafragma, é a maior parte dessa face do fígado, a gente chama de face diafragmática. Mas existe uma face ali posterior também, que tem contato com o estômago, tem contato com o rim e com outras estruturas, com vasos sanguíneos, que é exatamente a face visceral, ok? Aqui nós temos uma vista anterior do fígado. Então, o fígado é um órgão grande, no adulto pesa em torno de 1,5 kg. É a maior víscera, a maior glândula anexa, na verdade, que ocorre ali na região do abdômen. Então, o fígado ele é formado por um tecido epitelial, um tecido secretor e densamente vascularizado. O fígado é o órgão central do metabolismo energético. A gente poderia ter uma aula aqui só sobre as funções do fígado. Então, na disciplina de farmacologia, vocês ainda vão estudar muito sobre o papel do fígado, considerando as suas funções nos mecanismos de desintoxicação, de qualquer tipo de xenobiótico, de agentes externos de um modo geral. Okay? Então, o fígado tem um papel central nesse metabolismo e também na distribuição dos nutrientes para o organismo. Ok? Muito bem. O fígado ele é formado por lobos hepáticos e esses lobos eles são divididos, inclusive sustentados, por estruturas de tecido fibroso que nós chamamos de ligamentos. Então, além daqueles ligamentos que nós vimos lá no sistema articular, o fígado também é sustentado por esses ligamentos peritoneais. A gente vai chamar de peritônio todas essas camadas e membranas que unem e sustentam as vísceras abdominais aqui dentro dessa cavidade, ok? Então, dando destaque a esses ligamentos, essa estrutura de sustentação do fígado, a gente tem aqui, ó, nessa porção mais superior, o ligamento triangular do fígado. Então, ligamento triangular esquerdo, porque faz contato com o lobo esquerdo hepático, e o ligamento triangular direito, porque faz contato com o lobo hepático direito. Nessa porção aqui mais superior, um ligamento coronário, fazendo contato aqui com o músculo diafragma. Então, o músculo diafragma está logo acima dessas estruturas ligamentares, né? Garantindo essa sustentação. Separando, dividindo aqui o lobo direito do lobo esquerdo, nós temos o ligamento falciforme, que finaliza aqui, que faz contato com o ligamento redondo do fígado. O ligamento redondo do fígado é um órgão, né, que deriva ali da veia umbilical e ele vai se ligar exatamente à parede anterior do abdômen, ali na altura do umbigo. Então, professor, dentro do umbigo, no adulto, a gente tem o quê? Ligando ele ali, exatamente o ligamento redondo do fígado, que é esse tipo de peritônio embriológico, de origem embriológica, e que sustenta o fígado, né, ancora o fígado na parede abdominal anterior. Ok? Muito bem. Em uma vista inferior, pessoal, a gente consegue observar os 4 lobos hepáticos. Então, vamos lá. Esse maior lobo aqui, onde ocorre a vesícula biliar, é o próprio lobo direito do fígado, né? Então, lobo hepático direito. Esse menor aqui do lado esquerdo, a gente vai ter ali, ó, apêndice fibroso do fígado, é exatamente o lobo hepático esquerdo. Então, entre o lobo hepático esquerdo e o lobo hepático direito, nós vamos ter outros 2 lobos. O lobo da região posterior, que nós vamos chamar de caudado. Então, é só a gente considerar cauda, região posterior. Esse aqui é o lobo caudado. O lobo caudado ele fica exatamente do lado da veia cava inferior. Lembrando que a veia cava inferior ela tem uma localização posterior no abdômen. Então, ela tem uma localização ali próximo da parede abdominal posterior. Então, assim fica mais fácil da gente conseguir aqui identificar o que é anterior e o que é posterior. Já a região anterior é essa região aqui, ó, que está ao lado da vesícula biliar. E é formada por um lobo, que tem esse aspecto aqui quadrado, por isso que a gente chama ele de lobo quadrado, ok? Então, lobo quadrado do fígado, certinho? Muito bem, ainda nessa vista inferior do fígado, a gente consegue observar vasos importantes. Então, além da veia cava, que passa ali próxima, muito adjacente ao tecido hepático, nós temos uma veia muito importante, que está marcada aqui, circulada em azul, que é chamada de veia porta do fígado. Ela é uma veia porta exatamente porque ela traz nutrientes, ela traz elementos que vêm de uma outra veia, da junção de outras veias. Então, a gente está
acostumado, né, a gente aprendeu que as veias, de um modo geral, elas são responsáveis pelo retorno venoso. Então, elas levam o sangue pobre em oxigênio para o coração. Aqui a gente vai ter uma exceção. Então, a veia porta do fígado ela é uma exceção, porque ela vai trazer nutrientes lá do intestino para o fígado. Então, a gente tem aqui uma pequena circulação que nós chamamos de enterohepática. Entero refere-se a intestino e hepática refere-se a fígado. Então, professor, todos os nutrientes que são absorvidos no intestino delgado são direcionados para o fígado? Exatamente, de um modo geral, sim. Então, principalmente os carboidratos e as proteínas, eles caem nessa circulação venosa, então eles são absorvidos lá nas velocidades e eles são direcionados primeiro para o fígado. Por quê? Porque o fígado é quem vai decidir o destino desses nutrientes, tá, pessoal? Então, numa situação de estado alimentado, o fígado pega uma parte dessa glicose e transforma em glicogênio, produzindo uma reserva de glicogênio para as próximas horas, ok? E, além disso, depois desse processo de reserva, o fígado direciona parte desses nutrientes para a circulação sistêmica. O fígado também é um órgão central do metabolismo, então o metabolismo de gordura e o próprio metabolismo de carboidratos, né? Em suma, boa parte dessas vias ocorrem aqui no fígado, então ele tem um papel tanto nutricional quanto metabólico vital para o organismo, ok? Além disso, o fígado apresenta aqui esse vasinho vermelho, que é uma artéria responsável pela irrigação do fígado, trazendo ali o oxigênio e os nutrientes para o próprio fígado, que é a artéria hepática própria. Muito bem. Dando continuidade, o fígado possui esse órgão anexo de armazenamento que nós chamamos de vesícula biliar. Então, o fígado, na digestão, ele tem um papel exócrino porque ele contribui com a produção de sais biliares que vão ser armazenados especificamente aqui nessa estrutura. Então, gente, o fígado tem tantas funções que essa função para a digestão, ele deixa guardada, ele deixa armazenada em uma vesícula de músculo liso que vai ser importante só para liberar esse conteúdo para a digestão de gorduras. Então, a vesícula biliar, ela guarda a bile, que é formada por sais biliares, e esses sais são extremamente importantes para, no duodeno, promover uma emulsificação de gorduras, ou seja, uma quebra, né, das grandes micelas, grandes gotículas de gordura, e isso vai favorecer a ação do suco pancreático na finalização dessa digestão lipídica, ok? Então, na organização da vesícula biliar, com o sistema de ductos hepáticos, o que é que a gente vai observar aqui nessa figurinha da direita? Então, muito bem. Lá no fígado existem dois ductos principais, um ducto hepático esquerdo, que deriva do lobo hepático esquerdo, e um ducto hepático direito, que deriva, portanto, do lobo direito do fígado. Esses dois ductos se encontram aqui para formar um ducto hepático comum. Esse ducto hepático comum aqui, ó, ele recebe a secreção que foi armazenada na vesícula biliar, que nós chamamos de ducto cístico. Então, o ducto cístico, ele deriva aqui, ó, ele faz a comunicação entre a vesícula biliar e o próprio ducto hepático comum. Então, comunicando-se o ducto cístico e o ducto hepático comum, a gente vai ter um ducto maior agora, né, um ducto coletor, por isso que ele é chamado de colédoco, e esse ducto colédoco ele vai direcionar esses sais biliares para a região da ampola hepatopancreática, que a gente mostrou anteriormente na anatomia do duodeno. Essa ampola hepatopancreática, né, nessa estrutura de papila duodenal, porque essa liberação ocorre no duodeno, ela deriva da formação não só do ducto colédoco, que vem lá do fígado e traz os sais biliares para o processo inicial de digestão das gorduras, mas essa ampola também deriva do ducto pancreático, como está circulado aqui em azul. Então, o ducto que vem do fígado, da vesícula, que nós chamamos de colédoco, se une ao ducto que vem do pâncreas, aqui o ducto pancreático principal, geralmente, e essas duas estruturas desembocam na papila duodenal maior, através da papila duodenal maior, em uma região que nós chamamos de ampola hepatopancreática, ok? Ainda sobre a vesícula, a gente tem aqui, ó, o colo da vesícula na região mais superior, o corpo da vesícula e o fundo da vesícula. Então, a função da vesícula é armazenar secreções biliares, armazenar bile. Quem produz a bile é o fígado.
Qual é a função da bile? Emulsificar gorduras, ou seja, iniciar a digestão das gorduras. Onde a bile é liberada? No duodeno. Em que estrutura? Na ampola hepatopancreática. Muito bem, então a vesícula biliar e os ductos hepáticos, eles se relacionam aí com o pâncreas, uma vez em que ao nível de ampola e esfíncter hepatopancreático, essas secreções vão ser liberadas para que a digestão possa ocorrer. Então, a digestão dos macronutrientes, ela ocorre em suma, em sua maior parte aqui, tá, pessoal? No duodeno. E ela necessita dos sais biliares guardados na vesícula biliar para emulsificar essa gordura e reduzir o seu tamanho físico, mas ela necessita mais ainda do suco pancreático, que é completo. Então, o pâncreas é uma glândula anexa do sistema digestório que tem um papel tanto endócrino quanto exócrino. Então, no sistema digestório, o pâncreas estabelece aí a sua função exócrina, sua função de secreção. Para o sistema endócrino, como o próprio nome sugere, refere à função endócrina do pâncreas, de produção de hormônios, que são a insulina e o glucagon. Então, insulina e glucagon têm função endócrina. Se a função endócrina ela ocorre a nível de circulação sistêmica. Ok, os ácidos pancreáticos e boa parte da estrutura do tecido do pâncreas tem função exócrina. Para que serve a função exócrina? Digestão. De quê? Proteínas, carboidratos e lipídios, através de enzimas produzidas ali nesse tecido pancreático. Então, o tecido pancreático, pessoal, e isso é liberado pelo suco pancreático, produz lipases, que vão digerir as gorduras, produz tipos específicos de proteases, né, tripsina, quimotripsina, que vão ajudar na digestão de proteínas e de peptídeos, e possui também algumas hidrolases e amilases, que vão dar continuidade à digestão de carboidratos, que foi iniciado lá na cavidade oral pela quebra do amido. Ainda sobre a anatomia do pâncreas, então o pâncreas é um órgão bem simples, fica localizado ali entre o duodeno, né, na porção descendente do duodeno, ok? É formado pela cauda do pâncreas na sua porção mais à esquerda, mais medial. Depois disso, nós temos o corpo do pâncreas e a cabeça do pâncreas com o processo uncinado, aqui na porção mais inferior. Toda essa secreção que é produzida no pâncreas diariamente, ela é conduzida até o duodeno através de um ducto principal, que nós chamamos de ducto pancreático principal, como o próprio nome já diz. Apesar disso, boa parte dos indivíduos também contém um ducto pancreático acessório, que desemboca ali em uma papila duodenal menor. Então, o ducto pancreático acessório, às vezes é ele que libera a secreção pancreática, e não o ducto pancreático principal, ok? Muito bem, aqui mais uma vez mostrando essas relações entre fígado e pâncreas e os seus ductos, e é exatamente essa comunicação que ocorre entre a liberação dessas secreções, uma vez que nós estamos falando de duas glândulas anexas, certo? Então, nós temos aqui, ó, nessa figura superior, e aqui embaixo um pequeno mapa mental ilustrando isso. O ducto hepático direito e o ducto hepático esquerdo se unem para formar um ducto comum. Esse ducto comum encontra o ducto cístico da vesícula biliar, onde os sais são liberados, e forma um ducto maior coletor, que nós chamamos de colédoco. Esse ducto colédoco agora, ele encontra o ducto pancreático e desemboca todo esse conteúdo, todas essas secreções, lá na parte descendente do duodeno, ok? Essa estrutura dilatada que é formada aqui, agora vamos para a figurinha letra B, né, do canto superior direito, que é formada pelo ducto colédoco e pelo ducto pancreático, a gente chama essa estrutura, essa dilatação de ampola de Vater, ou ampola hepatopancreática. Então, uma pequena dilatação que vai desembocar ali na papila maior do duodeno. Então, essa secreção chega no duodeno, é adicionada a esse conteúdo pré-digerido ali do estômago e a digestão continua. Muito bem, então de vísceras, basicamente era tudo isso que a gente tinha para comentar, para discutir com vocês, tá, pessoal? A gente vai fazer uma breve apresentação aqui sobre os tipos de peritônio e falar sobre a importância do peritônio como um conjunto de camadas, né, estruturais, tecido conjuntivo,
e serosas também, que são responsáveis pela proteção das vísceras abdominais, lubrificação dessas vísceras e sustentação. Então, quando a gente pensa em peritônio, olhando aqui para essa figura da esquerda, a gente pensa tanto no revestimento dessa parede abdominal interna, e a gente chama esse peritônio de parietal. Está marcado aqui na legenda, em um peritônio, ver especificamente cada uma das vísceras. E aí nós vamos chamar esse peritônio de visceral. Então, as estruturas de peritônio que estão envolvendo o fígado, a gente chama de peritônio visceral, né? Tipos de peritônio visceral. A estrutura de peritônio que envolve o estômago ou baço é um tipo de peritônio visceral. Mas a estrutura de peritônio que está logo abaixo da camada de músculos abdominais, então dessa forma forma a parede, a gente chama de peritônio parietal. Nesse sentido, uma coisa que é interessante é que nem todas as vísceras que estão aqui no abdômen são peritonizadas. Algumas dessas estruturas estão dentro do peritônio, ou são envoltas por ele, mas outras estruturas estão fora do peritônio, então são retroperitoneais. E algumas outras estruturas, como por exemplo o pâncreas, apresenta uma porção intraperitoneal, ou uma porção peritonizada, e uma outra porção, ali mais próxima do duodeno, da cabeça do pâncreas, que é, por exemplo, retroperitonizada, né? Retroperitoneal e, portanto, está mais posterior à estrutura do peritônio. Então, ainda nessa figurinha aqui da esquerda, se a gente observar essa vértebra aqui embaixo, pessoal, e essa seta, a gente vai observar que as estruturas que se localizam atrás desse peritônio parietal, elas são chamadas de retroperitoneais. Então, as principais estruturas retroperitoneais, nesse caso aqui, são os dois ureteres, que a gente vai estudar na próxima semana, né? Os grandes vasos, então eles também são retroperitoneais. Nesse caso aqui, já que a gente está falando de abdômen, em vermelho a gente está vendo a aorta abdominal, em azul a gente está vendo a veia cava inferior. Outro órgão que também não é envolto por peritônio é o rim. Então, os rins, eles ficam muito próximos ali da porção da coluna lombar, e eles também ficam por trás do peritônio, né? Então, eles ficam fora dessas estruturas peritoneais, então, portanto, são órgãos retroperitoneais, ok? Comentando sobre alguns tipos de peritônio. Então, considerando que o peritônio corresponde a todas essas estruturas que sustentam, ligam, unem as vísceras abdominais, nós temos um tipo de peritônio importante que se estende do colo transverso, fazendo ali também algum contato com a curvatura maior do estômago, e ele se estende até a região pélvica. E ele tem um formato de um avental, tá, gente? É como se fosse um grande avental protegendo e estruturando a região anterior do intestino grosso, mas também cobrindo ali a porção anterior das alças intestinais do intestino delgado. Essa estrutura a gente chama de aumento maior. Então, o aumento maior parece um avental, né? Então, observe aqui nessa figura que está marcada pela letra E, vista anterior, figura da esquerda. Então, foi feita uma dissecação, foi aberta toda a estrutura de parede torácica e abdominal para se observar o peritônio. Então, o peritônio, é que nesse caso especificamente destacando o aumento maior, que protege, né, que separa toda essa estrutura anterior das vísceras abdominais, ele corresponde à camada subsequente à camada muscular. Então, se a gente observar para essa terceira figurinha aqui do canto direito inferior, a gente vai ver exatamente as camadas musculares rebatidas. Então, elas foram rebatidas exatamente para que a gente conseguisse observar logo abaixo dessas camadas musculares. E aqui o músculo mais interno, pessoal, a gente chama de transverso do abdômen, né? Então, são 3 camadas de músculo, o oblíquo externo, o oblíquo interno profundo a ele e o transverso do abdômen, que é o mais profundo a ele. E se você perfura essa estrutura, se você retira essa camada muscular, a próxima camada que a gente vai ter acesso é o próprio peritônio. E nesse caso especificamente, que a gente vai observar é um tipo de peritônio específico aqui dessa região anterior, que a gente chama de aumento maior. Nós também temos um aumento menor, que eu mostrei para vocês quando a gente viu ali a organização do estômago com o fígado. Então, o estômago tem uma localização majoritária no quadrante superior esquerdo e o fígado tem uma localização majoritária no quadrante superior direito. Esses órgãos, para que eles possam ter algum tipo de sustentação entre eles, de ligação, ou seja, para que eles não fiquem soltos, livres dentro dessa cavidade abdominal, a gente tem uma união medial ali entre eles que nós chamamos de aumento menor. Então, o aumento menor é esse aventalzinho menor que une essa porção medial
de fígado e de estômago, e ela é formada por 2 ligamentos. Então, a gente tem um grande ligamento que une o fígado e o estômago. Então, o termo que a gente vai utilizar é hepatogástrico. Então, ligamento hepatogástrico, porque une fígado ao estômago. Mas nós também temos um outro ligamento, não sei se vocês conseguem ver na minha seta aqui, ó, mas é esse ligamento aqui que está à direita da vesícula biliar. Então, a vesícula é toda essa estrutura em verde, então à direita da vesícula biliar. Esse ligamento aqui agora, ele está unindo o fígado ao duodeno e não mais ao estômago. Então, se ele une o fígado ao duodeno, qual é o nome mais dedutível, né? Ligamento hepatoduodenal. Então, ligamento hepatogástrico, ligamento hepatoduodenal. Os dois são tipos de aumento menor. Muito bem. Um tipo de peritônio, pessoal, que é extremamente importante, né, e que tem um papel embrionário muito importante, também considerável, no desenvolvimento dos outros tipos e especializações de peritônio, é o mesentério. Né? Em algum momento vocês já devem ter ouvido falar nesse nome. Então, o que é o mesentério? Corresponde a todas essas estruturas aqui, ó, amareladas, que a gente pode pensar que é gordura. É óbvio que tem tecido adiposo que também se acumula bastante nessa região, mas toda essa estrutura que une essas alças intestinais, a gente vai chamar de mesentério. Então, é por meio do mesentério, por exemplo, que os grandes vasos que irrigam as vísceras abdominais, como a gente está mostrando nessa peça natural corada artificialmente. Então, essas divisões dos grandes vasos, tanto das veias quanto da artéria abdominal, né, da aorta abdominal, elas ocorrem por meio do mesentério. Então, elas vão se ramificando através do mesentério. Então, o mesentério é a forma mais compacta, mais inteligente, vamos dizer assim, e objetiva, da gente conseguir guardar 6 metros de intestino delgado em alças intestinais, organizadas todas aqui dentro dessa estrutura central. Então, o mesentério é extremamente importante, desempenha esse papel. Então, tudo em amarelo que vocês estão vendo aqui é essa estrutura mesentérica, ok? Além do mesentério, existem também os mesocolos. Então, o mesentério, ele une as alças intestinais. E os mesocolos, como a gente está referindo-se, é importante por unir essas alças intestinais, esse mesentério e a parede posterior aos colos. Então, existe o mesocolo transverso, então o mesoapêndice, então são todos os tipos de mesos, tem uma semelhança com o mesentério e que vão estar relacionados com a sustentação do intestino grosso. Então, nós chamamos de mesocolos, ok? Para finalizar, nós temos aqui a vascularização dessa porção abdominal. Então, dessas vísceras. Quando a gente pensa em vascularização das vísceras abdominais, a gente vai pensar basicamente em 3 ramos da artéria aorta. Então, nós vamos ter aqui, ó, a artéria aorta, ao atravessar o diafragma na altura do seu hiato, ao nível de T12, ela emite um grande ramo que a gente chama de tronco celíaco. Então, o que é um tronco? Um vaso calibroso, porém pequeno, de comprimento pequeno. E ele é chamado de tronco exatamente porque logo ali na frente, no seu curto percurso, ele já vai se ramificar em 2 vasos importantes. Então, por isso que a gente chama de tronco. O tronco celíaco, ele se ramifica em quais tipos de artéria, né, professor? Então, nós temos uma artéria gástrica esquerda. Então, aqui, ó, tronco celíaco. Procurem aqui na figurinha, tronco celíaco mostrado em vermelho. Então, vamos aqui para a seta. É esse primeiro grande vaso que sai aqui quando a aorta perfura o diafragma. Então, nós temos aqui superiormente à esquerda a artéria gástrica esquerda, como o próprio nome já diz, já sugere, que é que ela vai vascularizar a porção esquerda do estômago. Nós temos aqui ainda, para esse lado esquerdo, esse segundo vaso, né, que nós chamamos de artérias e veias esplênicas. Então, a veia está embaixo da artéria, acompanha o comprimento da artéria. Então, a artéria esplênica, como o próprio nome já diz, ela se dirige até o baço, que corresponde à porção mais lateral. E esse outro terceiro raminho aqui que nós temos é a artéria hepática comum. A artéria hepática comum, ela vai se ramificar em 2 ramos, um ramo superior e um ramo inferior. O ramo superior entra no fígado, vai ser chamado de artéria hepática própria, que vai se ramificar, né, em cada um dos lobos do fígado. Então, vai um raminho lá para o lobo direito, um para o lobo esquerdo, ok? E aí, esses vasos, né, as anastomoses e o restante da formação desses vasos também vão irrigar os outros 2 lobos hepáticos, que são o lobo quadrado e o lobo caudado do fígado,
Muito bem. Aí eu chamo a atenção aqui para esse raminho inferior, que é o ramo da artéria hepática comum, que nós chamamos de gastroduodenal. Então, o ramo gastroduodenal vai formar uma artéria gástrica direita, que não está mostrada aqui nessa figura, e vai formar também artérias gastromentais, artérias que vão vascularizar o duodeno, artérias pancreático-duodenais, né, que vão vascularizar tanto o duodeno quanto o pâncreas também, ok? Então, dando continuidade, depois dessa divisão do tronco celíaco, um pouco mais embaixo, e nesse caso aqui, ó, atrás do pâncreas, observem o pâncreas, a gente vai ter um segundo grande vaso que irriga essa região, que é a artéria mesentérica superior. A artéria mesentérica superior, ela vai formar algumas artérias cólicas, né? Como, por exemplo, as artérias cólicas médias, artérias ileocólicas, e ela vai vascularizar boa parte ali do lado direito do intestino grosso, mas também do intestino delgado. Então, a maior parte dessa vascularização, dessa irrigação, é feita pela artéria mesentérica superior. Então, ela irriga até ali o colo transverso na sua maior parte. Ok? Então, o colo seco, o colo ascendente, o colo transverso, né, pelo menos 2/3 dele, e boa parte, né, de jejum e hilo também são vascularizados pela artéria mesentérica superior. Um terceiro ramo importante, que parte da região anterior da aorta abdominal, é a mesentérica inferior. Está cortado aqui na legenda, mas ela está mostrada aqui embaixo, ó, mesentérica inferior. A artéria mesentérica inferior vai irrigar toda a porção final do cólon transverso, mais o cólon descendente, sigmoide e o reto, e também vai irrigar toda essa parte mais lateral ali de jejum, principalmente, ok? Jejum e uma parte do híleo. Quando a gente pensa agora em drenagem venosa dessas estruturas, nós vamos pensar nessas veias sendo formadas a partir principalmente de vênulas e capilares do intestino delgado, mas também de algumas que derivam do intestino grosso. Essas veias, elas vão se unir para formar veias mesentéricas. Então, todo o território de vascularização da artéria mesentérica superior corresponde a uma região de drenagem da veia mesentérica superior. E aí, da mesma forma, para o território de irrigação da artéria mesentérica inferior, nós temos também uma veia mesentérica inferior. Essa veia mesentérica inferior, junto com a veia esplênica, vão se encontrar, né? E junto com a veia mesentérica superior, que está mostrada aqui em azul, ó, essa grande veia, a gente vai ter ali a formação da veia porta do fígado. Então, está mostrado aqui superiormente. Então, abaixo do nome vascularização, a gente vê aqui, ó, veia porta do fígado. E é a veia porta do fígado que traz esses nutrientes absorvidos ali, sobretudo do intestino delgado, para esse órgão central do metabolismo, que é o fígado. Então, a veia porta hepática traz esse conteúdo para dentro dos sinusoides hepáticos. Ok? Então, aqui nós finalizamos a nossa apresentação.